Então, de volta aí no segundo bloco, estamos conversando sobre família, né? Famílias diferentes, e estamos aqui com Miguel Hanauer, que já foi pedreiro, é músico, porque não vai deixar de ser, né? E é mestre em Reiki, né? No método Suzui Shiki-Ryoho, e com isso tem um espaço especial, né? De ajuda para as pessoas. Isso aí, estamos aqui, né? Ajudando esse programa a construir, né, uma qualidade de vida melhor para você que está nos assistindo e para também poder levar um conforto, mesmo sendo num programa com um espaço curto, mas a gente sempre tenta melhorar a qualidade de vida das famílias, que hoje então o tema é família, né, Ezequiel? Pois é, então às vezes vai tudo bem na família, mas acontecem interferências. Vamos falar de uma coisa interessante. Sempre nos domingos de manhã, Miguel, após o Conversando com Ezequiel Schacht, tem um programa sobre autismo. Eu tenho assistido, o pessoal tem uma associação, um trabalho fantástico, né? Mas o casal vai tudo bem, a família vai bem e de repente tem um autista em casa. E aí? Pois aí entra uma questão de especialidade, né? Porque a gente sempre fala quando vem um ser humano com essas qualidades, que não são problemas, né? São qualidades, nem todo mundo está preparado, mas quando Deus permite essa questão, esse fato acontecer, a pessoa que está envolvida com isso pode se sentir um especialista na área, porque ele tem sim sensibilidade de conduzir essa pessoa a um equilíbrio e a uma qualidade de vida bem tranquila, no qual hoje a gente já tem uma compreensão, né, Ezequiel, referente ao autismo, que o CID 44.3, ele fala que é uma obsessão espiritual. Então, muitas vezes ela é tratada com medicamentos, não significa que não possa, né? Mas que ela não tem uma compreensão um pouquinho mais adiante na parte espiritual. Então, sempre quando existe uma pessoa com essa questão, essa qualidade, a gente precisa prestar mais atenção e ter mais sensibilidade e como conduzir ela para ter uma vida melhor. O mais interessante, né, Miguel? Muitas famílias vão se tornar diferentes por não conseguirem enfrentar determinada situação. É um desafio, né? Então, não é fácil. A minha irmã foi brindada com dois seres especiais, né, com autismo. Então, é aquela luta diária. Se o casal não está muito bem espiritualmente, não está com a sua fé em dia, vamos dizer assim, isso, a chance de um dos dois, em alemão diz abhauen, né? Abhauen. Fincar o pé, sair correndo, e muitas vezes acontece que sobra ainda só para um dos dois, né? Às vezes só para a mulher, às vezes para o homem, porque às vezes também a mulher abhauen, né? Então, são desafios muito grandes, né? Tem um ser muito especial que esse é totalmente impaciente, né? Porque ele quer ser muito rápido e o corpo físico não está deixando ele se mexer tão rápido como ele quer, né? Exatamente. Na verdade, o pensamento, a velocidade do pensamento dessa pessoa, ela é muito mais rápida do que um ser humano normal. Então, ele está nessa dimensão, né, Ezequiel, onde o corpo físico precisa se movimentar e tal, e tem os seus limites. Isso faz com que ele se sinta inquieto, né? Porque as coisas têm que ser com mais velocidade. Mas sempre quando existem essas questões, Ezequiel, hoje, graças a Deus, nós temos aí instituições, como tu falastes, e pessoas que ajudam a compreender a família, né? Isso aí. Autismo é uma das interferências, né, Miguel? Porque existem tantas outras, né? Existem, às vezes, outras doenças e que, de repente, não se consegue trabalhar muito bem, não consegue se aceitar que tem determinada doença, né? Então, às vezes muda tudo, né? O céu parece que leva uns temporais também, né? Existem dependências, né, químicas, por exemplo, onde não adianta só tratar o dependente,
né? Às vezes a família toda está doente e ela consegue, ela de tão doente, ela não consegue perceber que ela empurra para a pessoa voltar para a dependência, né? Então é o todo, né? É a família que precisa ser tratada e precisa ser cuidada. Tu disseste muito bem dos filhos, né? Normalmente uma família, quando existe o exemplo da parte do casal, né? Quando existe esses confrontos ou conflitos, como a gente queira entender, sempre existe o exemplo anterior que foi bem sucedido, né? Então, o filho sempre é uma estrutura alongada do pai e da mãe para ajudar a resolver as situações. É um dos primeiros canais que a gente busca, né? Que tem uma compreensão e uma aproximação mais do pai ou da mãe. Isso faz com que as coisas fiquem mais tranquilas. Mas voltando a doenças, isso muitas vezes também acontece que elas não têm o trabalho, o envolvimento que eles têm nas suas casas para dar o sustento dos filhos. Isso faz com que também eles deixam de olhar especificamente do portão para dentro, né, Ezequiel? Então, quando eu falo do portão para dentro, é aquilo que tu é responsável. Então, a nossa conversa também, ela é para clarear para as pessoas que nos estão assistindo, que a gente pode ter problema sim, mas a partir do momento que tu tem uma atitude de você conduzir a tua vida do portão para dentro e ter um entendimento de domínio da tua parte e do teu parceiro, o parceiro e o conjunto da família, tu pode ter uma vida bem mais tranquila porque independe de opiniões alheias, externas, né? Então isso faz também que tu cria uma estrutura familiar mais sadia. E quando se tem uma estrutura familiar sadia, é como se a gente colocasse uma casa num alicerce, né? Com umas microestacas bem profundas, né? E o vento vai vir, mas não vai chacoalhar, porque a estrutura é boa. Né? Pode ser até clichê, né? Parece assim, uma solução muito simples, mas quando a gente não ora pela família da gente, seja ela normal ou diferente, normal, né? E aí? Orar vai resolver? Talvez sim, talvez não. Agora, o que acontece é a minha postura, o meu olhar para dentro onde eu estou inserido, né? Do portão para dentro, quer dizer, se eu não oro para Deus, nas mãos de quem eu vou entregar, né? Bem interessante essa parte. Inclusive, hoje em dia tem tantas, não vamos falar de bandeiras de espiritualidade, mas tem muitas questões que as pessoas já estão sem crença, né, pastor? Então, nós temos que compreender que nós temos aquelas pessoas que nós temos que resgatar numa abordagem tranquila, numa abordagem simples, para que ela também compreenda que para mim ter participação do céu, daquele paraíso, eu preciso ter um exercício, né? Então, esse exercício começa onde? Esse exercício começa no mundo mental, para eu começar a compreender e eu ter um entendimento de que eu preciso sim velar pelos meus. A partir do momento que eu tenho um olhar com amor na minha família, com os meus, com a minha esposa, com o meu marido, isso faz com que a vibração ela fica a nosso favor e o barco fica bem melhor para navegar, né? Então é bem interessante a fé. Essa questão, né, Miguel, agora sem falar o nome do bicho, né, mas no que se viveu nos últimos 2 anos, talvez as pessoas achassem, não preciso de igreja. Não, é que está havendo uma compreensão diferente sobre a nossa vivência com Deus. Né? As pessoas, a tendência delas é não querer mais uma instituição que te encha de regras e que faça isso assim. A gente quer viver Deus. Né? Essa é a busca que o pessoal do tempo de hoje está procurando. Né? Então eu, pessoalmente, né, Miguel, fazendo uma propaganda assim, é propaganda. Né? Decidi que eu saí da igreja da qual eu fazia parte, né? Onde eu fui pastor 36 anos, e faço cultos. Faço cultos na Oswaldo Aranha 3455,
no Zona Aranha 3455, Galpão Santa Manuela, às quintas à noite, 20 horas. A princípio é só um espaço, né, para pessoal viver a espiritualidade, para viver com outras pessoas que pensam diferente, que têm os mesmos valores, que têm a questão de fé, que gosta da família, diferente ou não, porque isso não impede nada, né, onde não se tenha um monte de exigências, né, mas se queira louvar a Deus, se queira orar, ouvir uma boa palavra, né, ouvir do amor de Deus pela gente, porque isso é que dá força para a gente enfrentar doenças, né? Enfrentar situações diferentes, enfrentar situações em que a gente não tem o controle. Nem sempre a gente tem o controle. Então, Ezequiel, desta forma que tu está te explicando, com certeza fico feliz porque é mais um espaço onde a espiritualidade pode ajudar os nossos irmãos. Isso faz com que elas se sintam mais aliviadas, porque quando tu dá aquele pão, né, da alma, do espírito, tu renova as tuas forças e tu consegue a ter mais estrutura para viver a tua vida no dia a dia. E é bem interessante também compreender que a partir do momento que eu estou em dia com a minha espiritualidade, nós não vamos ser eternos aqui nesse planeta, mas um dia nós vamos ter a nossa missão cumprida, que temos que partir para a volta da casa do Pai. Então, nós precisamos também ter conhecimentos espirituais. Como é que tu vai querer ter conhecimentos espirituais se tu não os exercita aqui? Então, fico feliz que tu tenha mais esse ponto aí no Galpão Manuela. Faço votos que você que tem possa ter uma disponibilidade de comparecer lá, que eu recomendo. Conheça o nosso pastor Ezequiel aí há muitos anos, há mais de 30 anos, né? Desde Tenente Portela, e tenho certeza que o conteúdo que ele tem para passar vai ajudar muito a ensinar os nossos irmãos e também a poder viver a espiritualidade num todo bem profundo, né? Tenho certeza que bem capacitado. O ser humano é muito complexo, né? Tem a parte física, mental e espiritual, né? Então se pode resolver problemas só num lado, né? A pessoa é um todo e é esse o objetivo, né? De que a pessoa consiga perceber, eu sou parte de um todo, então as questões eu consigo enfrentá-las, né? Eu consigo vencê-las, eu consigo conviver com elas, eu consigo tirar um bom ensinamento dessas coisas. Vamos simplificar, por exemplo, um saco de cimento tem 50 quilos, né, Ezequiel? Aí quando tu está numa família, um só carregando, ele não pode caminhar muito longe, que ele cansa, né? Agora, se ele tem um parceiro, uma parceira, ou um grupo de famílias que tem o mesmo objetivo para ir em frente, fica bem mais leve a vida. Então temos que pensar num conjunto maior, né? Miguel, uma palavra rápida final, porque nem um minuto mais. Quero agradecer ao teu convite, agradecer a você que está nos assistindo. Espero ter ajudado, poder compartilhar um aprendizado, uma espiritualidade bem com a intenção de você ter uma vida bem tranquila e viva muito feliz. Paz e bem para vocês, um forte abraço. Então chegamos ao final desse Conversando com Ezequiel Schacht, e essa vez quem estava conversando o Miguel, e você que está nos ouvindo. Espero que a nossa conversa ajude, porque o objetivo sempre é ajudar a levar adiante. Até a próxima!